também ele está rodeado de fraqueza, e por causa dela deve, como por o povo, assim também, por ele próprio, oferecer sacrifício pelos pecados. E não para si mesmo alguém toma a honra, mas sendo chamado por Deus, assim como Arão. Então veja, esse dom, esse chamado, esse cargo, vamos dizer assim, esse sacerdócio, não é o homem que escolhe, não é o homem que dá a si mesmo. Aqueles que auto se denominam assim não é legítimo. Tem que ser chamado por Deus, como foi Arão diante dos homens e como foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Não adianta as pessoas se denominarem sacerdotes, sacerdotisas. Não adianta as pessoas se colocarem, não é, com o cargo, com a posição que só o Espírito Santo pode dar. Não adianta, elas serão enganadas, sendo enganadas e enganando-se a si próprias e sendo enganadas, não é, uns aos outros. Por quê? Porque se não está sendo comissionado por Deus, é pelo outro. É por isso que lá em Apocalipse, né, o apóstolo João fala acerca da Jezabel. Por quê? Porque ela não foi escolhida por Deus. Ela se autodenomina profetisa, mas é a profetisa do outro lado. E quantos têm saído por aí, não é, nessa mesma vibe, nessa mesma unção? Só profetizam o caos, só profetiza coisas, não é, que vêm do outro lado. Assim também Cristo não a si mesmo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas o que falou a ele: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O filho meu és tu, eu hoje gerei a ti. Como está no grego, né? Como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, Melquisedeque foi alguém que não tinha pai, não tinha mãe, não é? Ele não tinha essa linhagem humana, não era conhecida, ele não tinha contagem de dias, né? Nem início nem fim de dias. Era alguém que simplesmente apareceu, da mesma forma que veio, ele foi, não é? Ele apareceu ali no cenário apenas para abençoar a Abraão. Como a gente sabe, né? Um tipo, não é? Alguém que tipifica a Cristo, não é? É um sacerdócio do qual, veja, é uma manifestação, não é? Como chamam por aí, epifania, não é? É uma manifestação de Deus, é uma pré-figura daquele que viria no tempo apropriado, no tempo determinado, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Por isso Deus, né, deixou por meio dos seus profetas, né, inclusive está, se eu não me engano, no Salmo 110, se eu não me engano, que fala, não é, que tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso daqui está descrito num Salmo, se eu não me engano, é no Salmo 110, se eu não me engano, da ordem de Melquisedeque, ou seja, espiritual. Está se tratando de alguém que é espírito. É espírito, alguém que não tem começo de dias nem fim de dias. Não é isso, trata-se dessa ordem espiritual. Por isso, para sempre. Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Esse versículo 4 está na minha cabeça. O qual, nos dias da carne dele, tendo oferecido tanto pedido quanto súplicas para o que podia salvar a ele da morte, como forte clamor e lágrimas, e tendo sido ouvido por causa da piedade. Veja, Jesus Cristo, né? Ele, tanto ali no Getsemane, quanto na cruz, né, Jesus clamou a Deus, não é? Ele orou a Deus, pedindo por si, pedindo pelos pecadores, não é? Pedindo forças para continuar, para permanecer, porque a alma dele também sentia. A alma dele estava fortemente oprimida, não é? Como ele disse lá no Getsemane: a minha alma está tão triste a ponto de morrer. Ou seja, a opressão que ele estava sentindo era algo tão forte, tão terrível, que o sangue, o suor dele saiu com gotas de sangue. Isso, né, hoje a gente sabe que se chama hematidrose, não é? Um fenômeno que acontece sob um efeito de forte opressão, de forte estresse. Ou seja, a alma dele estava sendo oprimida e aí o corpo dele acabou padecendo, acabou, né, expelindo já a luta dele para não deixar o pecado entrar. Por isso que em Isaías 53 diz que
agradou a Deus fazer o servo dele enfermar. Ele, naquela hora, ele enfermou, não é? A hematidrose é uma enfermidade. Jesus enfermou, não é? Ele sofreu aquela enfermidade para não deixar o pecado macular a carne dele e nem a alma dele. Ele sangrou, veja, o suor dele, a luta dele, a labuta dele, a batalha dele foi tão severa que ele expeliu, e nós não passamos ainda, graças a Deus. Nenhum de nós teve que lutar contra o pecado a ponto de sangrar, mas Jesus sim, Jesus passou por isso. O autor e aquele que aperfeiçoou a nossa fé, ele passou por isso, para que ele pudesse apresentar-se diante de Deus como sumo sacerdote perfeito em nosso favor, como alguém que verdadeiramente sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer, um homem de dores, para poder nos representar e para poder interceder a Deus, junto a Deus em nosso favor.